Oremos. Amado Deus, nosso Criador, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade de estarmos em tua presença. Desde o momento em que entramos nessa casa, quando aqui meditamos na lição da escola sabatina, quando cantamos, sentimos a influência do teu Espírito. E agora, quando mais uma vez abrirmos a tua palavra, te pedimos que o Senhor tome em tuas mãos todas as nossas ansiedades, as nossas preocupações, os nossos problemas, para que eles não atrapalhem a nossa comunhão contigo. Temos certeza que o Senhor sabe a melhor resposta, a melhor solução. Por isso vamos descansar na tua sabedoria e vamos reter a nossa mente e os nossos pensamentos para aquilo que o Senhor vai nos dizer agora. Nos abençoa, nos perdoa, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, quero desejar a você um ótimo sábado na presença de Deus. Eu tenho a alegria de estar com a minha esposa aqui, a Jaqueline. Ela tem sido um apoio que eu jamais dispensarei, é uma bênção que Deus colocou na minha vida. E eu tenho a satisfação de ter amigos aqui nessa cidade que de vez em quando a gente tem uma conversa, uma amizade que já se estende há alguns anos, e eles nos convidaram para estar aqui nessa semana, e eu caí de paraquedas aqui para falar para vocês nessa manhã. E nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu queria convidá-los para um exercício de raciocínio. Então eu vou colocar aqui algumas perguntas e eu gostaria que você não se preocupasse com resposta certa ou resposta errada. Vamos deixar isso de lado, mas tente entender o raciocínio, ok? Eu vou colocar aqui algumas fotografias e aí as perguntas vêm. A primeira é essa aqui. Pergunto para você: andar de bicicleta é uma questão espiritual ou não espiritual? Depende. Depende para onde você está indo, né? Ou de onde está vindo. Ok. Olha essa outra foto. Namorar espiritual ou não espiritual? Depende de quem você está namorando. Sim ou não? Se você está namorando uma moça, sendo um rapaz, e se você é um rapaz e está namorando um outro rapaz, daí não é espiritual, né? Pronto. Essa foto aqui. Beijar espiritual ou não espiritual? Depende. Depende do quê?
Uau, vocês entenderam o que ela falou? É a mesma questão de antes, depende de quem você vai beijar. Mas aonde que seria o beijo daí no caso? Na boca, essa menina... Depende do tipo do beijo, se é um encontro delicado de lábios ou se envolve algo mais. Depende. Essa foto aqui. Mascar chiclete, espiritual ou não espiritual? Depende. Depende do lugar onde você está, depende se é sem açúcar, depende. Ou não? Não? Então tá, vamos para outra foto. Chupar sorvete, espiritual ou não espiritual? Depende. Depende do quê? Depende do quê? Se for com açúcar ou sem... Sorvete sem açúcar não é sorvete, gente. No Rio Grande depende da estação do ano. Se for inverno, não é espiritual. Eu me lembro de um sermão que a gente escutou do pastor Henry Feieraben. Ele estava contando que o pai dele sempre foi adventista, e o pai dele tinha uma sorveteria. O pai do pastor Henry Feieraben. E sabe onde eles moravam? No Canadá. Quando no inverno no Canadá é frio de verdade, não é esse friozinho que a gente tem aqui, -7. Menos 30. E sabem, no inverno as pessoas faziam fila ao pôr do sol do sábado para comer o sorvete, chupar o sorvete do pai do pastor Feieraben. Ele não abria sorveteria de sábado, mas um pouquinho antes do pôr do sol tinha aquela fila esperando a sorveteria abrir. Depende, né? Essa aqui eu acho que é a última foto. Comer uma jujubinha, espiritual ou não espiritual? Depende. Depende se você for uma pessoa de bom coração e dividir com os outros, ou querer comer tudo sozinho, que nem esse menino aí, né? Depende. Deixa eu mostrar um texto bíblico para você, que está lá no livro de 1 Coríntios. Vai estar aqui na tela, mas você pode abrir a sua Bíblia sem problema nenhum. 1 Coríntios capítulo 10, e é o versículo 31. Você conhece esse versículo aqui? Diz lá: portanto... Essa palavra portanto, você já consegue ver que ela aparece como mostrando assim uma conclusão. É como se dissesse, então concluímos que, entendeu? Então esse portanto é isso aí. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu não sei se você notou, mas nesse texto aí, parece que tem duas listas. Percebeu aí? Tem uma lista com os itens especificados e tem outra lista como que sim, aberta. Na lista com itens especificados está lá, comer e beber. E na lista que não tem itens especificados assim, ou façais outra coisa qualquer, não está especificando nada, mas tem vários itens que a gente conseguiria colocar aí. Andar de bicicleta, namorar, beijar, tomar sorvete, comer jujubinha. Esses não são outras coisas quaisquer? São.
São outras coisas. Esse texto está dizendo, em outras palavras, não importa o que você está fazendo, não importa, faça tudo para a glória de Deus. Não importa qual seja a tua atividade, faça para a glória de Deus. Então, eu já devo presumir que se não importa o que eu estou fazendo, deve ser feito para a glória de Deus, a minha avaliação do que é espiritual ou o que não é, começa a ficar afunilada. Por quê? Veja esse texto aqui do livro de Salmos. Olha só, vamos lá para o livro de Salmos agora, e vamos no capítulo 29, versículo 2, diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, e adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Não é que glorificar a Deus é uma coisa bonita, não é que é agradável, é correto. Olha a palavra que aparece lá, devida. Quer dizer que glorificar a Deus não é uma coisa que eu simplesmente escolho, ou acho, ou penso que deve ser. É uma coisa que eu devo fazer. Eu devo. Você acreditaria se eu te dissesse que o maior convite de Deus à humanidade hoje, o maior convite de Deus à humanidade hoje, você ficaria assustado se eu te dissesse que não é para guardar os mandamentos, não é para aceitar a graça. Você ficaria impressionado se eu te dissesse que o maior convite de Deus para a humanidade hoje é: adore o Criador? Veja esse texto do livro do Apocalipse, está no capítulo 14, diz lá: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, esse chamado de Deus é para todas as pessoas, em todos os lugares da geografia da terra, para todas as línguas. O maior convite de Deus para a humanidade toda, em todo o mundo hoje, é para adorar o Criador. Você sabe qual é a implicação desse convite de Deus de adoração? Deixa eu mostrar uma coisa para você. Você diria que Deus é espírito? Deus é espírito, sim ou não? Você tem um texto que diz que Deus é espírito? Versículo bíblico. Tem um versículo bíblico assim: Deus é espírito? Tem? São João? Qual é o capítulo e o versículo? Porque uma coisa é dizer, outra coisa é mostrar, né? João? Será que é João mesmo? É João? Eu quero saber capítulo e versículo. Gênesis 1:1 diz: Deus é espírito. Não, então não me enrola, para de me enrolar. Eu quero um versículo que diga claramente assim, com todas as letras: Deus é espírito. Tem esse versículo, gente? Será que tem? Não? Muito bem, garota inteligente. João 4:24 diz claramente: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em
espírito e em verdade. Agora tem uma coisa curiosa aqui, ó, nesse versículo. Veja que ele não está dizendo, é necessário que os que o louvem em espírito e em verdade. É a mesma coisa louvar e adorar? Depende. É a mesma coisa ou não é a mesma coisa? Não? Ou sim? A gente pode adorar cantando? Então louvor e adoração é a mesma coisa? Ele não está dizendo porque é necessário que os que o louvam, o louvem em espírito e verdade. Ele está falando de adoração, não de louvor. Louvor é uma coisa, adoração é outra. O que é adorar a Deus? Adorar a Deus não é vir aqui e cantar hinos. Não é se ajoelhar e fazer oração. Com o que tem a ver a adoração? Falar bem dele? Isso é louvor. Aliás, tem um versículo na Bíblia que diz assim: não sejam os teus lábios que te louvem. Não tem? Elogio é uma maneira de você louvar. Então, posso dizer que se você está cantando aqui, louvando, você está elogiando Deus? Posso, mas adorar não é assim. Adorar, gente, tem a ver com submissão. Quando você diz assim, eu vou adorar a Deus, você está dizendo, eu vou me submeter. Vocês lembram? Aquela situação em que Satanás leva Jesus num monte muito alto e ele mostra os reinos da terra, a glória deles, e aí ele diz assim: tudo isto eu te darei se prostrado me... O que Satanás queria de Jesus? Ele queria submissão. Não é exatamente esse o contexto do grande conflito que começou lá no céu, quando Satanás não quis se submeter a Deus, ou seja, não quis adorar a Deus. Se submeter é diferente de louvar. Adorar significa que você está se submetendo a Deus, que Deus passa a ser a motivação das tuas ações. Isso é adorar. Isso é adorar. Jesus está dizendo, Deus quer que as pessoas que o adorem em espírito e em verdade. O que é adorar em espírito? Quer dizer que eu vou submeter a Deus todas as minhas decisões, entendendo que elas são questões de cunho espiritual. Então, o que eu faço está submetido a Deus, à vontade de Deus, que é espírito. Deus é espírito. Então, as minhas práticas, a minha ética, ela é dessa maneira ou daquela, por causa de um Deus espiritual. É mais do que simplesmente deixar de fazer uma coisa para fazer outra. Perguntou: Satanás é espírito ou não é espírito? Você tem um versículo bíblico que diga que ele é espírito?
Tem ou não tem? Tem? Ok, onde é que está? Porque uma coisa é dizer, a outra é mostrar. Tem esse versículo, gente? Claro que tem. Anjo, transforma em anjo de luz. Mas dizer a palavra espírito no mesmo versículo, não tem. Ok, então tá bom. Então não tem, né? Fazer o quê? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestade, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal. Sim ou não? É. E detalhe, Satanás também quer a nossa adoração. Assim como ele quis a de Cristo, ele quer a nossa. Em outras palavras, entenda o que eu estou querendo dizer para você. Se Satanás queria a adoração de Jesus, ele queria que Jesus fosse submisso a ele. Satanás também quer a nossa adoração, ele quer que nós sejamos submissos a ele. Ele quer a mesma coisa. Ele quer algo que só pertence a Deus, que é a nossa adoração. Mas ele não vai chegar de cara lavada aqui e dizer para você, me adora aí, vai ser bom para você. Eu te dou o que você quiser. Ele não vai fazer isso com cara lavada, não. Acontece que ele faz isso de maneira dissimulada e as pessoas pensam que não é submissão a Satanás. Quando as pessoas separam coisas que eventualmente parecem não espirituais de coisas que parecem espirituais. Mas a Bíblia diz assim: não importa o que você está fazendo, faça tudo para a glória de Deus. Não existe separação. Não existe. É sempre a glória de Deus. Veja esse texto do livro de Romanos. Vamos lá para o livro de Romanos agora. E é o capítulo 12. Diz lá: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está fazendo um apelo ali, dizendo: eu rogo, é um apelo, que o vosso corpo seja apresentado a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Espiritual ou não espiritual? Você apresenta o seu corpo a Deus espiritualmente. Ele diz assim: e o vosso culto que ele seja racional, não emocional, racional. Então você vai descobrir qual é a santa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas se você não fizer isso de maneira espiritual, oferecer o seu corpo a Deus como uma adoração espiritual, você nunca vai descobrir qual é a santa, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você nunca vai descobrir. E aí Paulo continua essa argumentação. No versículo 2, ele diz assim, olha lá. E, dá a impressão que ele está continuando a conversa, né? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Dá uma olhada numa coisa aqui interessante. Veja a palavra que aparece ali, ó. Transformai-vos. A palavra grega que aparece nesse texto, que está traduzida por transformai-vos, em grego é metamorfê. Você já viu alguma coisa? Metamorfose.
Quando você pensa em metamorfose, o que vem na sua cabeça? Planta? Vem uma borboleta. Como é que é o negócio da borboleta? Ela começa com uma largata? A lagarta, ok. É uma lagarta. Começa com a lagarta. Aí a lagarta passa para um outro estágio. Qual é? Casulo? Casulo, gente? Não é casulo. Então, sermão de sábado também é cultura, né? Crisálida. Vai lá para crisálida. Aí está lá aquele negócio pendurado. E depois de um tempo sai dali a lagarta. Não. Veja o que aconteceu aqui. Andava de uma maneira, se locomovia de uma maneira, comia de uma maneira, se vestia de uma maneira, mas quando sai da crisálida, se locomove de outra maneira, se alimenta de outra maneira e se veste de outra maneira. Parece que é um outro inseto, porque passou por um negócio chamado metamorfose. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Uma transformação tão grande acontece que você passa a ser outra. Quando ele diz assim, não vos conformeis com este século, ele está dizendo assim, não façam do jeito que as pessoas em geral fazem, não, mas transformai-vos, ele disse, pela renovação da vossa panturrilha, pela transformação da vossa orelha. O que ele pede para transformar, gente? A mente. Ele está falando, mude a maneira de pensar. Porque se você não muda a maneira de pensar, você não muda a maneira de agir. Deixa eu dar um exemplo bem rápido aqui. Ana, cadê a Ana? Não estou vendo a Ana. Ana Júlia. Ah, ela estava ali. Ana, cadê você, Ana? Me avisem quando a Ana voltar. Deixa eu dar um exemplo bem rápido para você. Eu trabalhei no Ministério da Saúde da igreja durante vários anos. E aí, as pessoas me ouviam falar assim que você tem que cuidar com a sua saúde, é óbvio, né? E eu falava às vezes, acontecia uma coisa assim, pastor. Vinha alguém lá na associação, na minha sala, e dizia, pastor, você tem que ir na minha igreja, você tem que falar lá sobre refrigerante, porque tem um irmão lá, que sempre que tem aquela coisa de comer tudo junto, vocês chamam de junta panela aqui? Lá em São Paulo não, a gente chama de junta panela. Sempre que tem esse negócio lá, ele leva refrigerante. Você tem que ir lá falar do refrigerante. Falar mal do refrigerante é a coisa mais fácil do mundo. É bem fácil. Porque só tem porcaria lá. Né? E quando chego bem nessa parte, assim, às vezes alguém levanta e diz, mas pastor, tem água lá. Tem água lá. Você está falando que só tem coisa ruim lá, mas tem água no refrigerante. Tem ou não tem, gente? Tem. Mas no teu vaso sanitário também tem. Você bebe a água lá do teu vaso sanitário? Não, né? Você não bebe. Mas se você for uma mulher caprichosa, a água do teu vaso sanitário é mais pura do que a água do refrigerante. Acredite. Então, eu vou lá, falo sobre o refrigerante, é fácil falar mal do refrigerante. Estatísticas, números, doenças, mostra tudo. Aí a pessoa no final diz assim, pastor, você está certo. Nunca mais vou tomar refrigerante. Daqui para frente, só vou tomar suco natural que eu vou fazer na minha casa. O que mudou? Não diga nada, porque mudou. Era refrigerante e agora é suco natural feito em casa. O que mudou, gente?
Vai melhorar a saúde? Eventualmente. O que mudou, gente? Mudou só o produto, mas a maneira de pensar continua a mesma. A pergunta é: eu preciso tomar suco? Qual foi a bebida que Deus criou? Deus criou para a gente tomar? Água. Aí você vai olhar para mim e dizer: esse pastor aí é contra suco, já vi tudo. Esse pastor é contra suco. Não, eu não sou contra suco, mas eu sei de uma coisa: quando Deus criou a laranja, Ele criou a laranja para ser comida e não bebida. Eu posso provar cientificamente para você. Eu não vou fazer isso agora porque a Ana voltou, tá? Eu não vou fazer isso. Mas não é culpa da Ana, tá? A culpa, deixa para lá. Deus criou a laranja para ser comida e não bebida. Então, se você deixar de tomar refrigerante para tomar suco, o que muda? Só o produto. O jeito de pensar continua. Eu preciso beber alguma coisa. E não bebe água, que foi feita para ser bebida. É a mesma coisa em relação à carne. A pessoa deixa de comer carne. Não como mais carne, agora eu só como carne vegetal. O que mudou? O produto. O jeito de pensar continua o mesmo. Preciso comer carne. Besteira. Isso tudo é assim porque não mudou o jeito de pensar. Paulo está dizendo aqui: mude, transforme, não os teus hábitos. As pessoas que começam mudando hábitos, elas não perduram na decisão. Por quê? Porque mudar hábito não é uma coisa fácil. Você precisa primeiro mudar o jeito de pensar. Eu vou dizer de uma outra maneira. Você precisa aprender a pensar do jeito que Deus pensa. Você precisa pensar do jeito que Deus pensa o alimento. E eu não estou falando, não estou querendo dizer do que você come só, mas de como você come. Você pode comer só coisa saudável, mas não ser planície, ser montanha. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer ou não? Pode ser só coisa saudável, mas se for montanha em vez de planície, tem problema, não adianta. Então, como é que Deus pensou meu estômago? Deus pensou meu estômago com uma certa capacidade. Ele não é um saco sem fundo. Entenderam? Começar a pensar do jeito que Deus pensa. Quando você começar a pensar do jeito que Deus pensa, você vai descobrir qual é a boa, agradável, preciso beber alguma coisa, e perfeita vontade de Deus. Você vai descobrir quando você pensar do jeito que Deus pensa. Enquanto você pensar do jeito que você pensa, você vai olhar para a berinjela vai olhar para você, você olha para a berinjela para você, e você não quer nem saber de berinjela. Eu odeio berinjela. Quer dizer que eu não como? Não. Eu como. Eu como porque eu aprendi a pensar do jeito que Deus pensa. Não tem a ver com a minha vontade. Tem a ver com submissão. E a outra palavra para submissão é adoração. Por isso que às vezes a coisa vai para o lado do sacrifício. Porque, gente, um pratão de berinjela no prato, às vezes é sacrifício mesmo. Às vezes é. A minha esposa aprendeu, resolveu essa coisa do sacrifício relacionado à berinjela de um outro jeito. Ela aprendeu uma receita de lasanha de berinjela. Já ouviu falar?
Eu não gosto de lasanha. Não gosto. Desde pequeno, em casa dos meus pais, minha mãe fazia lasanha, eu nunca gostei. Eu não gosto de queijo. Nunca gostei, desde pequeno. Mas quando a minha mulher faz lasanha de berinjela, aí a conversa é outra. É uma delícia. É maravilhoso. E eu penso assim, Deus, o Senhor é fantástico mesmo. Primeiro, porque o Senhor criou a minha esposa, né? E segundo, porque o Senhor ensinou ela a fazer lasanha de berinjela. Lasanha de berinjela é maravilhoso. Eu odeio lasanha e odeio berinjela. Mas quando tem lasanha de berinjela lá em casa, é uma maravilha. Aprenda a pensar do jeito que Deus pensa, que você vai descobrir que a vontade de Deus para você é boa, é perfeita e é agradável. Enquanto você não aprender a pensar do jeito que Deus pensa, a vontade de Deus vai ser horrível. E você está pensando assim, mas pastor, esse negócio tem a ver com espiritualidade mesmo, com submissão a Deus mesmo? Então tá. Então deixa eu mostrar para vocês um negócio aqui. Eu vou colocar aqui uma fotografia, uma foto de uma capa de revista, tá bom? E você eventualmente vai achar um pouco estranho, mas tudo bem, olha lá. Essa é a revista Época, fevereiro de 2013. O que eu vou mostrar para você não tem nada a ver com a capa, só coloquei a capa para você saber de onde eu tirei, tá bom? Ok? Então, se você for pesquisar na internet lá para ver se o que eu falei está lá mesmo, você vai ver essa revista aí, revista Época 2013, fevereiro. No centro da revista está essa matéria aqui, ó. Vida útil. Tá? Vida útil. Ali no cantinho embaixo ali, ó, está escrito assim: dos orixás para a sua mesa. Sua. Sua sim. Sua sim. Pode acreditar que é mesmo. Os orixás pensaram numa comida e essa comida parou na sua mesa. Na sua, que você está duvidando ainda de mim ainda. As pessoas ainda acreditam que dá para duvidar de pastor. Eu acho bom não duvidar, mas tudo bem. Quando o pastor Márcio falar uma coisa para vocês, não duvidem. É melhor para vocês. Olha aí a matéria, vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou ampliar isso aqui para você ver. No comecinho diz lá assim, ó. O que Iemanjá, Iansã e Oxalá podem ter em comum com os hábitos alimentares de quem não conhece o candomblé? Nós. E outras religiões de origem africana? O que tem a ver o candomblé com a gente? Nós, adventistas? Chefes de restaurantes requintados em São Paulo têm procurado a ajuda das cozinheiras dos terreiros responsáveis pelos pratos feitos para os orixás. Você sabe como é que é esse esquema? Como é que é feito? Comida dos orixás? É uma coisa assim. A moça que vai preparar a comida, ela vai preparar para um determinado orixá. Então ela faz o quê? Ela vai lá e toma um banho de corpo inteiro. E aí ela veste as roupas com as cores daquele orixá. Vamos dizer que seja amarelo. A cor daquele orixá é amarelo. Ela vai vestir uma roupa amarela. Aí ela separa todos os utensílios que são os utensílios daquele orixá. Aí ela vai separar os ingredientes que são os ingredientes daquele orixá. Aí ela faz o prato, termina, beleza. Aí ela vai preparar um prato de um outro orixá. O que ela faz? Toma outro banho, põe as roupas das cores daquele orixá, e aí ela vai separar os utensílios daquele orixá. Ela não pode pegar um utensílio que era desse aqui e usar para aquele, não pode. Ela vai pegar os ingredientes, ela tem que pegar os ingredientes daquele orixá, não pode pegar daqui. Enquanto eu estou descrevendo isso aqui, você lembrou de alguma coisa da Bíblia? Santuário. Os rituais
do espiritismo, eles imitam o ritual do santuário. É uma imitação grosseira? É, mas é uma imitação. É uma imitação. Veja como é que continua a matéria. Diz lá. O objetivo desses chefes é conhecer as técnicas seculares de preparo, porque o candomblé tem 600 anos. Ingredientes pouco usados no dia a dia, em alguns casos, preste atenção, entender como a espiritualidade interfere no preparo do alimento do ponto de vista de quem segue a religião. Comer tem a ver com espiritualidade totalmente. E até de quem prepara. Se você está preparando uma comida para a sua família, mas a tua espiritualidade está afetada, a comida está afetada. Você está preparando a comida e pensando, esse marido vai atrasar. Não, porque ele sempre faz isso. E eu estou com raiva. O que acontece com a comida? Ela tem uma afetação. Satanás sabe que o que nós comemos afeta a nossa espiritualidade. Afeta. Você quer aceitar isso? Aceite. Não quer aceitar? Saiba. É assim mesmo. E olha só. A matéria, eles terminam assim. O resultado da pesquisa que eles fizeram foi um cardápio com 13 pratos. Todos, olha a palavrinha, inspirados nos orixás. Ou seja, eles pegaram aquele cardápio que veio da cabeça dos orixás. E se veio da cabeça dos orixás para as pessoas comerem, do que nós estamos falando? Adoração. Nós estamos falando de adoração. Eles serviram num cardápio, o projeto foi servido, o cardápio servido ali chamou-se clandestino. O que é uma coisa clandestina? É que está onde não devia estar. Percebe? E aí algumas pessoas em São Paulo disseram assim, quando começou esse negócio lá, diziam assim, não, capaz que as pessoas vão lá para comer coisa espírita, né? Ninguém vai, vão ficar vazio. Olha como é que a matéria termina. Olha só, diz assim. Os festivais dos orixás formam fila na porta dos restaurantes. E é bem possível que, sem saber, você já tenha comido um prato preferido dos orixás. Eu tenho. Pode. Ah, não, está aí. Eu tenho aqui uma lista. Uma lista ali embaixo de quais são esses pratos que foram inventados pelos orixás. E eu nem vou falar aposto, porque primeiro porque não é certo, né? E segundo porque não vai ficar bom. Que talvez no seu almoço tenha, hoje, na sua casa, um prato que veio da mente de um orixá. E a gente acha, não tem problema nenhum, fui eu que fiz, na minha casa, eu sou adventista. Mas a ideia foi de quem? Do orixá. E o que ele quer? Adoração. E esse é o problema. E nós não nos conscientizamos de que mudanças em nossa vida têm a ver com eu ser submetido a Deus, submisso a Deus, adorar a Deus ou não. E aí tem um outro grave problema. Não tem essa coisa de que, bom, eu não vou adorar a Deus eventualmente com isso aqui, mas também eu não vou adorar Satanás. Não tem isso. Olha só isso aqui. Olha esse texto aqui. Ó. Satanás está constantemente alerta para submeter a humanidade, olha de novo, olha a palavra,
inteiramente ao seu controle. O seu mais forte poder sobre o homem, e pode acreditar sobre a mulher também, ele exerce através do apetite. E o apetite, ele procura estimular de todos os modos possíveis. Agora, faça um exercício comigo aqui. Olha para essa tela aqui e pensa, qual é a palavra mais importante desse texto aqui? Qual é o assunto mais importante ali? Olha lá. Qual é a palavra? Controle. Ele quer submeter a humanidade para quê? Para ter o controle. E para controlar a humanidade, ele primeiro precisa controlar o apetite. Depois que ele controlou o apetite, ele controla qualquer coisa. Qualquer coisa. Então você vai ter que tomar uma decisão. Você vai ter que decidir com quem você vai casar. Casar é uma coisa boa, acredite. Eu estou nesse negócio há 32, vou completar 33 agora, no final do ano. É uma maravilha. Casar é uma maravilha, principalmente e somente quando você casa com a mulher que Deus criou para você casar com ela. Se você casa com... Eu nem vou falar o que eu pensei. Vai ser um inferno. Mas para você acertar, você tem que estar submisso à vontade de Deus. E para você estar submisso à vontade de Deus, você precisa aprender a pensar como Ele pensa. Se você for pensar como o mundo pensa, você vai escolher uma moça. O mundo pensa, como é que o mundo pensa de uma moça? Uma boa moça. Tem que ter beleza. Como já dizia aquele camarada, as feias que me perdoem, mas beleza é essencial. Ele vai dizer isso. Beleza em primeiro lugar. E daí o que mais? Se ela for bem de vida, essa moça tem um caráter tremendo, né? Então esse é o padrão visual do mundo. O padrão de Deus não é esse. O padrão de Deus é assim, ó. Olha que coisa estranha. A moça que chegar e se ajoelhar e der, e oferecer água para mim, para os meus camelos, é essa. Moça que fede a camelo. Não, eu não falei Chanel, falei camelo. Não é interessante? Moça que cheira ovelha. Nessa região aqui tem ovelha, pessoal? Então, olha, vocês querem namorar uma moça boa, procura essa que cheira ovelha. As moças que cheiram ovelha sobem aqui para a gente. Não, brincadeira. Moça muito perfumada, às vezes é problema, lembra da Jezabel? Moça muito é problema. Lembra a moça lá que namorou com Salomão, né? Tem no livro de Cantares lá, ela diz assim: não, eu não tenho atributos, a minha pele chega a ser queimada do sol, ele não vai me querer. Não está assim lá em Cantares? E é essa que ele escolhe. Por quê? Pensa do jeito de Deus. E se você, nesses detalhes da vida, aprende a pensar como Deus, você também vai ter que tomar uma decisão sobre
a quem você vai adorar. Se Satanás controla o seu apetite, quem você vai adorar? Não tem como ser diferente. Inclusive, o livro do Apocalipse separa a humanidade, lá no finalzinho, quando tudo estiver acabando, ele separa a humanidade em 2 grupos: os que adoram ao Criador e os que adoram a besta. Em outras palavras, os que se submetem ao Criador e os que se submetem à besta. Vai ter esses 2 grupos de pessoas só esses 2. E nós teremos que decidir. Você vai ter que decidir. E não vai ser lá no finalzinho, não. Tem que ser desde agora. E Ellen White diz assim: hábitos errôneos no comer e no beber, eles levam a erros de pensamento e ação. Se você tem hábitos errados, quando você vai pensar, tomar uma decisão, está tudo perdido. Você só vai tomar a decisão errada, porque você tem hábitos errados. Então, se você tem que escolher a quem vai adorar, mas tem hábitos errados, adivinha o que vai acontecer? Você tem que pensar em como escolher. Volta a pergunta aí. Andar de bicicleta é espiritual ou não espiritual? Espiritual. Porque você vai estar adorando a Deus ou adorando Satanás com a tua andada de bicicleta. Namorar, espiritual ou não espiritual? Espiritual sempre. Porque ou você vai estar adorando Satanás ou vai estar adorando Deus com o teu namoro. Beijar, espiritual ou não espiritual? Espiritual sempre. Porque com o teu beijo você vai estar sendo submisso a Deus ou submisso a Satanás. Sempre. Não tem meio termo, não tem depende, não tem. É sempre espiritual. E é por isso que o apóstolo diz em 1 Coríntios: porque vocês foram comprados por um preço, agora glorifiquem a Deus no vosso corpo. Aí você está pensando assim: pastor, mas eu já tomei muita decisão errada, e agora? Eu tenho uma coisa para dizer para você que pensa assim: a graça de Deus pode te cobrir agora. Não importa a maneira como você foi criado, os gostos, os apetites que você desenvolveu, a graça de Deus pode te transformar agora. E você pode tomar uma decisão de hoje em diante, escolher deliberadamente pensar como Deus pensa. De hoje em diante, ser submisso somente a Deus. Você pode tomar essa decisão hoje. Não importa quantos erros você cometeu na sua vida e quais decisões erradas você tomou. Você pode, pela graça de Deus, de hoje em diante, escolher servir somente a Deus. Você gostaria de dizer para Deus hoje: Senhor, de hoje em diante vou fazer assim. Você gostaria? Se você gostaria, cante comigo esse louvor. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De
hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Querido Pai Celestial, nosso amorável Criador, queremos oferecer ao Senhor o melhor da nossa mente, o melhor das nossas escolhas, o melhor da nossa vontade. Queremos oferecer tudo ao Senhor. Queremos, Senhor, expressar a nossa decisão de escolher, nos submeter voluntariamente somente ao Senhor. E sabemos que eventualmente essa decisão vai significar o sacrifício de algum gosto, de alguma vontade, de algum hábito. Mas se temos que sacrificar para sermos submissos exclusivamente ao Senhor, que assim seja pela Tua graça, Senhor. E que ao sairmos desse lugar de culto, as impressões espirituais que tocaram a nossa mente e o nosso coração, que elas continuem falando conosco, modificando a nossa maneira de pensar, de falar e de agir. Leva-nos, portanto, com segurança para a nossa casa. Nos abençoa e nos perdoa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Em paz eu